Olá, bem-vindo ao canal TechFran e hoje no nosso curso de JavaScript nós vamos continuar falando sobre as estruturas condicionais. Vamos ao nosso editor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os operadores lógicos. Na nossa aula sobre operadores, eu comentei que eu iria falar sobre esses operadores lógicos quando a gente chegasse nas estruturas condicionais. Então vamos lá. Os operadores lógicos, qual que é a ideia deles? Quando você compara duas variáveis, o resultado com esses operadores lógicos vai ser sempre um booleano, true ou false. Então a gente tem basicamente três operadores lógicos. Esses dois es comerciais têm o significado de e. Essas duas barras verticais têm o significado de ou, e a exclamação, como a gente já viu, ela significa não. Então, o e, qual que é a ideia dele? Ele vai retornar true se a condição for verdadeira. Para que o operador ou retorne verdadeiro, uma das duas condições já basta, que seja verdadeira. Vamos ver esses dois primeiro. Então, digamos que eu tenho aqui duas variáveis. Nós vamos usar as estruturas condicionais para facilitar o entendimento. Então, vamos criar aqui. Se A for maior que zero. Essa é a primeira condição. E B for maior que zero, eu começo a fazer a minha comparação. Então, veja que eu tenho duas condições aqui, não mais apenas uma. Então, esses operadores lógicos nas estruturas condicionais, eles vão nos auxiliar a verificar mais do que uma condição ao mesmo tempo. E eu posso continuar colocando mais condições aqui, com e, com ou. Então, qual que é a ideia daqui? Para que essa seção retorne true, eu preciso que ambas as condições sejam verdadeiras. Se alguma delas não for verdadeira, já não é mais true, ele vai retornar false. E embaixo eu vou botar um else com uma mensagem de false. Então vamos salvar. Você viu que retornou verdadeiro, porque ambas as condições são verdadeiras, então ele vai retornar verdadeiro. Se uma delas for falsa, essa linha não vai mais ser executada, ele vai executar o else. Então, vamos mudar aqui, se o A for maior. Então, veja, ele já executou essa linha, por quê? Porque a gente tem uma das condições retornando falso, que é essa primeira aqui. Agora, vamos ver a estrutura OU. Se em vez de eu utilizar a estrutura E, eu utilizar a estrutura OU, o que vai acontecer? Ele retorna verdadeiro. Por quê? Não importa se uma delas é falsa. Eu preciso que pelo menos uma seja verdadeira para eu retornar um resultado verdadeiro. Agora vamos ver o operador lógico não. O que ele faz? Ele mais ou menos funciona como um inverso. Vamos pensar num inverso. Então vamos criar uma variável. Veja que eu criei uma variável booleana. E vamos fazer umas verificações. Se, vamos lá, se C, eu vou copiar o que está aqui e o que está aqui. E vou comentar esse de cima. Então, vamos lá. Se C for igual a true, eu vou trabalhar com essa linha aqui. Senão, o que vai aparecer no console vai ser a linha de baixo. Então, obviamente, vai ser falso, porque o meu C é falso. Se eu colocar aqui falso, ele vai aparecer no verdadeiro, porque o C realmente é falso. Agora a gente vai trabalhar com uma outra sintaxe. Se eu colocar só minha variável C aqui, veja o que vai acontecer. Quando eu só coloco a variável e mais nada, o que acontece? O que eu estou fazendo? Eu estou implicitamente verificando se é verdadeiro. Então, quando eu escrevo se variável, é a mesma coisa que eu dizer se
variável for true. A diferença é que eu não preciso ficar escrevendo true, né, igual a true ou estritamente igual a true. Eu só coloco a minha variável e o código já entende que eu estou verificando se é true. Agora, veja o que acontece se eu colocar a minha exclamação aqui. Ele apareceu verdadeiro. Esse não C significa que ele está invertendo o significado do meu C. Essa exclamação indica que eu estou invertendo a minha variável C. Então, se ela era falso, agora ela se torna verdadeiro. Ou seja, a exclamação ela vai funcionar como o inverso do resultado lógico da minha variável. E vamos aproveitar essa aula também para falar sobre o operador ternário, né? Esse ternary operator. Então, o que é o operador ternário? Ele é uma maneira mais sucinta, mais enxuta de escrever uma estrutura condicional if-else. Então, vamos modificar um pouco a nossa estrutura e vamos colocar A maior que zero. Vamos salvar. Então, veja que o A maior que zero é verdadeiro. Eu consigo escrever essa mesma estrutura usando o operador ternário e escrevendo tudo em uma linha só. Qual que é a sintaxe do operador ternário? Eu vou escrever a minha condição, eu coloco um ponto de interrogação. Aqui eu teria um resultado, 2 pontos, resultado 2. Essa é a sintaxe do operador ternário. O que significa essa sintaxe? Eu tenho uma condição, se ela retornar true, vai ser executado o resultado 1. Se não, vai ser executado o resultado 2. Vamos escrever isso agora em código. Eu vou pegar esse mesmo trecho escrito com if-else e vou escrever com o operador ternário. Então, qual é a condição? A maior que zero. Se ele for true, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o console log. Se não, eu vou imprimir esse outro console log aqui. Eu vou comentar essa parte de cima e vou salvar. Então, veja que ele retornou verdadeiro. Por quê? O JavaScript verificou essa condição, A maior que zero. O nosso A vale 1. Como é verdadeiro, ele executou essa parte do código aqui. Se fosse falso, ele executaria essa outra parte aqui. Vamos mudar essa condição aqui. Se o A for maior que 2, salvando aqui, ó, retornou falso. Por quê? Porque o A vale 1. Então, essa primeira condição não foi executada. Foi executada essa segunda. Esse é o nosso operador ternário. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula que finaliza as estruturas condicionais, junto com os operadores lógicos. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Se vocês gostaram desse canal, eu peço que se inscrevam e até a próxima aula.